Ontem nós tivemos uma aula bem interessante de especialização, né? Temos mais irmãos assim no sentido de números, né? De especialização e eles são bem participantes como nós também aqui do Magister. O reverendo Cardoso também está lá, né? Quando ele participa, na verdade ele só faltou ontem. Ele viu ali como que é interessante também. Então, como que é muito prazeroso poder estar com vocês e digo isso, né, de toda a sinceridade do meu coração e poder falar das coisas do Senhor, né, da história da igreja é fantástico, muito bom. Oremos. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa aula, por essa noite, pedindo a instrução do alto, do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que o Senhor nos instrua, nos capacite com as tuas verdades, a tua palavra, e que possamos levar esse conhecimento adiante, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te louvamos, te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Chegou o ponto aqui das nações luteranas. Irmãos, as nações luteranas, houve um grande apego político nisso aqui, tá? Não podemos romantizar. O irmão Francisco, se eu não me engano, é professor de história também. Não podemos romantizar a história dessas nações como se fosse uma conversão magnífica ao movimento luterano, né, protestante, como se fosse algo de quebrantamento da nação, de arrependimento, de volta para Deus, como ocorreu em grupos pós-reforma, principalmente aqui, lá na Europa e nos Estados Unidos da América. Mas o abraço dessas nações ao luteranismo foi por viés político, sim, tá bom? Então, dá para se entender como é a vida de um norueguês, de um dinamarquês, de um sueco, de um finlandês, que nasce em um estado que tem uma confissão de fé, né? Não é um estado laico, é um estado que tem uma religião, e essa religião é a luterana. E isso é muito diferente para nós que nascemos em uma sociedade que já teve, no período imperial, a religião católica como religião oficial. E, posteriormente, o flerte dos governos com o catolicismo, até chegar à Constituição e determinar que o Estado seria laico. Então, para nós que nascemos com resquícios do catolicismo, salvo aqueles que nasceram no berço evangélico, imagine nascer numa nação luterana. Você tem ideia disso? De ser batizado quando bebê ali numa igreja luterana, de fazer o seu catecismo numa igreja luterana, e de participar dos cultos dominicais na igreja luterana, e o luteranismo ser a coisa que você conhece como religião. E eu conto uma coisa para os irmãos, algo que mais me chamou a atenção na Noruega, quando eu estive lá, é a falta de igreja católica. Você não vê igrejas católicas lá. É quase, assim, humanamente falando, impossível encontrar um templo católico, né? Apesar das catedrais serem um pouco diferente do resto da Europa, a sua arquitetura, né? Ali bem escandinava e tal. Mas é difícil você achar um templo católico ali. E eu não conheço igrejas que usam também a arquitetura norueguesa, porque na Suécia eu não tive, né? Mas é muito similar. Outras igrejas protestantes que usassem aquela arquitetura de catedral, assim, luterana, enfim, né? Porque eles herdaram do catolicismo algumas catedrais também, quando ocorreu essa reforma ali, e outras foram construídas já dentro do luteranismo. O nosso livro-texto, ele diz assim: entende-se por nações luteranas as que abraçaram a fé reformada e os ensinos de Martinho Lutero. Em um período obscuro da humanidade, onde o catolicismo romano imperava acima dos reinos terrestres, sair do catolicismo não era uma opção, mas uma declaração de guerra contra a igreja. Vale lembrar, querido Genebrino, logo após a queda do Império Romano,
a Igreja Católica formulou um novo sistema de sociedade onde ela não perderia sua influência, mas controlaria reinos de uma forma bem organizada. Nascia então o sistema feudal. Então, o sistema feudal ele surge após a queda do Império Romano, e a Igreja Católica ela toma um proveito disso, né, de influenciar esse sistema de sociedade, e ela tem grande influência, sim. O sistema feudal durou do século V ao século XV. Voltamos para o ano de 1555. Lutero sai vencedor diante do Império Católico de Carlos V. É assinado o tratado chamado Paz de Augsburgo, segundo o qual a nova religião seria permitida. A nova igreja logo se espalhou pela maior parte da Alemanha e pela Escandinávia, onde foi estabelecida por lei. Isso aqui é interessantíssimo, tá? Para a gente debater. Isso aqui, tá, irmãos? E isso aqui, ó. Nós vamos entender por que o Carlão aí, ele permitiu a igreja, agora a nova religião, conforme eles nomearam, mas o movimento luterano, né? E nas nações escandinavas, onde ela foi estabelecida por lei. Isso é bem interessante para nós aqui. Com a conquista de novos territórios pelos europeus e a fundação de colônias nas terras conquistadas, o luteranismo se disseminou. Hoje, mais de 65 milhões de pessoas seguem o luteranismo em todo o mundo. No próximo tópico falaremos da Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Islândia, nações oficialmente luteranas. Queridos, é o seguinte, o Carlos V ele não vai permitir o culto luterano, por se dizer, porque ele sempre foi tocado pelo Espírito Santo, né, quebrantado, sentiu uma atração pela nova religião. Não é por causa disso, é viés político aqui completo. Ele precisava se defender do movimento dos turcos que estavam ali à porta do seu império para invadir parte do seu território, e os príncipes protestantes, né, por se dizer, eles tinham um exército ali que era muito importante para a defesa do território do império, do Sacro Império Romano Germânico. Então, esse viés político, essa necessidade de ter paz com os príncipes, e aí nós temos que entender a Europa e esse império, o imperador Carlos, liderando um vasto território, mas com pequenos principados. E esses principados tinham uma certa autonomia, então qualquer movimento errado aqui do imperador poderia causar constrangimento nesse principado até um levante. Com essa ameaça turca, era necessário ter paz com esses príncipes que aderiram à reforma luterana, posteriormente reforma protestante, assim denominada, e permitiu o culto. Então, há um viés político aqui, e a política é importantíssima nisso, né? E quando eu leio aqui para vocês, grande parte da Alemanha e da Escandinávia, onde foi estabelecida por lei, é aquilo, quando a Alemanha passa então a ter essa liberdade de culto e as igrejas luteranas passam a existir, as nações escandinavas já estavam, como que é a palavra aqui? Cansadas, né, sobrecarregadas do catolicismo romano. E eles queriam também se livrar do catolicismo romano. Então, ter uma Alemanha próxima com essa influência, e se eles conseguiram, óbvio que os reis ali da Escandinávia também iriam optar pelo luteranismo, que era muito mais vantajoso e dava muito mais liberdade para o rei tomar suas decisões. Por isso que o luteranismo ele entra, tá? Ele entra por lei. Ele vai entrar por lei, ele vai entrar por decreto, ele vai entrar por decisão real para toda a população. Como a Noruega, a gente vai ler que ela pertencia à Dinamarca, então, por tabela, Dinamarca e Noruega já se tornam aí nações luteranas. Vamos lá, alguma questão, algum adendo, posição? Os irmãos querem falar aqui, por favor? Não me deixe no vácuo, meus irmãos queridos. No momento não, no momento tá tranquilo.
Ainda não seguiu nenhuma. Tá tranquilo, pode seguir. Francesco, fala alguma coisa aí, meu irmão. Estamos ouvindo, senhor. Beleza. Jonas, tudo bem aí? Cane? O Jonatas e o Cane, tá tudo bem aí também? Ok, pra mim tá O Cane só seguindo tá aí. na canjica, né? Só comendo. Tranquilo. Cane e canjica. Tá certo. Vamos lá. Vamos seguir então aqui. Nós temos a Noruega, essa nação maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer em 2000 e... deixa eu lembrar aqui. 2010. 2010 estive lá. Tá sem áudio, reverendo. Ah, então me perdoe. Vai sair só no OBS. Eu vou repetir aqui para os irmãos. Me perdoe, tá? Saiu só no OBS aqui, eu vou repetir para os irmãos. Obrigado por ter falado aqui, querido. A Noruega é uma nação encantadora, com uma história linda, uma nação de superação. Eu estive lá em 2010, tenho família lá ainda, e foi uma oportunidade que Deus me deu de conhecer aquele lugar. E que de opção, se fosse humanamente falando, eu gostaria, naquela época, de continuar lá, mas eu entendo que Deus tem propósito em todas as coisas e o melhor está no centro da vontade de Deus, e Ele me trouxe aqui para Panorama. Só que, olhando para esse povo aqui, nós temos um povo místico dentro daquele paganismo escandinavo, os Vikings, aquela história, né, bem conhecida, encantadora aí no mundo, que é referência para filmes, séries. Uma nação linda na questão da sua paisagem, do seu bioma, das auroras ali. Enfim, não dá para ficar colocando aqui elogios, porque é uma nação muito, muito interessante. Ela possui o melhor IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano do mundo. Isso durante vários anos a Noruega está encabeçando o primeiro lugar da lista elaborada pelas Nações Unidas. Mas nem sempre foi assim. Foi uma nação que viveu durante muito tempo o paganismo, depois vem o catolicismo, né? E eles passam um momento difícil também. Após a sua chegada à religião luterana, o seu abraço à religião luterana e a sua soberania como reino também, o reino da Noruega, uma nação que vivia praticamente de pesca, de transporte marítimo, depois descobriu alguns recursos minerais, e não tinha assim tanto, olhando, né, para uns anos atrás, uma projeção do que seria hoje, né? Até apareceu o petróleo e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas antes de eu falar questões aqui socioeconômicas da Noruega, é interessante ler que é de tradição Vink, né? A Noruega por muito tempo adotou as religiões pagãs, que de certo modo fazia parte da identidade nórdica. O paganismo nórdico, além de ser politeísta, acreditava-se fortemente na presença de diversos seres sobrenaturais que habitam os mais diversos lugares, desde florestas, montes, lares e outras moradas ao longo dos mundos, como os elfos, os dvergos, os anões, ronats, gigantes, entre outros. E até hoje, tá, gente? Eles acreditam nisso assim mesmo, que como um folclore, mas eles têm um apego muito a isso. Sua antiga ritualística se concentrava fortemente na prática ritual, com reis e chefes desempenhando um papel central na realização de atos públicos de sacrifício. Aqui é bem interessante, porque como a cultura é uma cultura milenar, né, e tem essa proximidade do que o rei fazer ali como o exemplo para o seu povo, eles adotariam também. Por isso, quando o rei define uma nova religião, todos passam a nova religião e fazem isso muito espelhado pelo rei, né? Vários espaços culticos foram utilizados. Inicialmente, espaços ao ar livre, como bosques e lagos, eram tipicamente selecionados, mas no terceiro século as casas de culto eram também construídas propositalmente para atividades rituais. Então,
esse culto na floresta aqui, né, muito parecido com a tradição celta também, ali na Escócia, e depois eles migraram para a Península Ibérica, também muito próximo aqui dos vikings, que faziam seus ritos nas florestas. Aí vem surgir posteriormente as casas de culto, né? A sociedade nórdica também continha praticamente de ser uma forma de feitiçaria que alguns estudiosos descreveram como xamanística. Várias formas de ritos funerários foram conduzidos, incluindo tanto a inumação quanto a cremação, geralmente acompanhada por uma variedade de bens da sepultura. A mitologia nórdica foi lentamente substituída pela cristã no século XV e século X e XI, tá? Isso é, em grande parte, atribuído aos reis missionários Olavo I e Olavo II. Em meados do século X, Aquino I tornou-se o primeiro rei cristão da Noruega. Apesar de sua tentativa de introduzir a religião ter sido rejeitada, olha só, eu tinha falado algo lá no início, que eles aceitavam quando o rei tomava uma postura de rito e tal, mas aqui foi a primeira, tá, irmãos? Foi a primeira tentativa de troca de religião pelo rei. Então nós temos uma tradição mística, então vai ser a primeira vez que vai ter essa troca radical, por isso que há uma rejeição inicial aqui. Nascido em alguns momentos entre 963 a 969, Olavo I partiu com incursões na Inglaterra, com 390 navios. Ele atacou Londres durante essa invasão, chegando na Noruega em 995. Olavo desembarcou em Moster. Lá ele construiu uma igreja que se tornou a primeira igreja cristã já construída em solo norueguês. De Moster, Olavo navegou até o norte de Trondheim, onde foi aclamado rei da Noruega por Eirtin em 995. Aqui está falando que o feudalismo nunca se desenvolveu na Noruega e na Suécia, como aconteceu no resto da Europa, porque eles já tinham uma tradição próxima a isso, né, irmãos? Eles já viviam um sistema de sociedade bem estabelecido, isso aí é característica nórdica. No entanto, a administração do governo assumiu um caráter feudal muito conservador. Deixa eu passar aqui, para não ficar lendo muita coisa, depois vocês vão poder ler com calma esse capítulo aqui. Aqui está falando do catolicismo para a reforma, né? Os noruegueses eram católicos, até que o rei dinamarquês Christian III da Dinamarca ordenou que a Dinamarca se convertesse ao protestantismo em 1536. Tá, irmãos? Então, nós temos aí de 1517 a 1536, nós temos 21 anos, né? É isso? Pós-reforma. Após a reforma protestante, então, 21 anos, a Dinamarca se declara protestante e todo o seu vasto território, por exemplo, a Noruega, que era governada pela Dinamarca, também se converteram, abro aspas e fecho aspas aí nessa conversão, tá? Adotando o luteranismo oficialmente em 1539. Aí os mosteiros da igreja foram dissolvidos e propriedade da igreja confiscada, com a igreja evangélica luterana da Noruega estabelecida e financiada pelo Estado. Os bispos que ainda aderiram ao catolicismo foram detidos com Olavo, o arcebispo de Nidaros fugido do país em 1537, e outros aderiram ao catolicismo foram detidos. Deixa eu ver aqui, outro bispo morreu na prisão, tal. Houve uma perseguição, né, então, ao catolicismo aqui, e ele vai se manter em partes remotas da Noruega por mais 2 décadas, embora eventualmente os demais católicos se converteram ou fugiram para a Holanda, em particular. Muitos pastores foram substituídos por dinamarqueses e clérigos noruegueses treinados na Universidade de Copenhague, já que a Noruega não tinha uma universidade. A tradução dinamarquesa da Bíblia foi usada assim como os catecismos e hinos dinamarqueses. O uso do dinamarquês nas cerimônias religiosas teve uma forte influência no desenvolvimento da língua norueguesa. Deixa aqui, para a gente não ficar só lendo, deixa eu voltar para vocês. Vocês estão entendendo aí o processo? Como é complexo? Nós temos o protestantismo perseguindo o catolicismo, expulsando eles aqui das suas terras. Nós temos a formação da língua norueguesa. Se você olhar o norueguês e o dinamarquês, é a mesma coisa de você olhar o português do Brasil e o português de Portugal.
tá? Essas similares, a mesma coisa. High Commerce, o High Commerce também, seja bem-vindo, tá? Que não, é as mesmas coisas, tem só uma pronunciazinha aí diferente. E graças a esse movimento aqui de evangelização, não, mas, né, dos cultos ali, das missas, que é o luteranismo ainda usa esse termo, serem apregoados nesse território. Cardoso, meu querido, fale. Eu acho interessante o fato de que a reforma ela se espalhou de uma forma muito rápida, né, nos primeiros anos. A prova disso aí é o que nós estamos vendo agora, 20 e poucos anos. E com o tempo, a notícia da reforma, a notícia do protestantismo foi se espalhando cada vez mais por toda a Europa e afins, e trouxe muitas mudanças, né? Tanto não só mudança de religião, mas mudança eclesiástica, né? Claro, mas mudança política, mudança social, mudança até mesmo de comportamento. Acredito que nós podemos falar disso, sim. Mas o quanto... Eu tenho uma pergunta, né, sobre isso. O quanto dessa reforma inicial ela foi realmente... né, porque se espalhou muito a notícia, muitos aderiram, muitos a gente sabe que aderiram só pela moda. O irmão ficou travado aqui, congelado, tá, irmão? Travou? Você tá congelado aqui, eu vou até tirar um print pra você ver aí. Ah, voltou. Continua. Onde que parou? Volte aí quando você estava falando sobre a conversão genuína. Até quando, até que ponto, né? Sim, então, até que ponto essas igrejas, esses países, realmente eles voltaram ao evangelho, né? Porque nós vemos que algumas instituições pós-reforma, do período reformado ali, elas seguem uma linha eclesiástica dita reformada, mas nos seus dogmas, nos seus preceitos ali, sempre com um certo misticismo, uma certa busca por Roma ainda, tudo para tentar manter o padrão, coisas assim. Então, até que ponto esse boom reformado ele foi realmente eficaz na vida da igreja? É claro que nos outros aspectos foi bastante. E eu acredito fielmente que a reforma protestante foi um avivamento, um dos avivamentos que o Senhor nos deu, mas até que ponto isso realmente converteu os países, né? Muito boa sua pergunta, Reverendo Cardoso. E como eu já havia falado aqui para vocês, não só nessa ocasião, mas em outras também, a importância de não romantizar a nossa história. Porque se a gente fazer isso, a gente tira a questão de pesquisadores aqui e põe a emoção à frente. E se eu falar para qualquer uma pessoa que não vai aí ter um conhecimento do contexto da reforma, o que eu vou falar para vocês, ele vai me interpretar mal. Mas a reforma ela foi conquistada à força, tá? Ela não foi conquistada por uma conversão, um avivamento, algo sobrenatural, não, foi à força. E isso, se não ocorresse a reforma, haveria uma guerra civil e talvez metade do império ali ia se dissolver, porque os príncipes não voltariam de forma alguma ao catolicismo. Eles já estavam descontentes com o catolicismo e Lutero era a chama da dinamite, meu amigo. Então eles precisavam de alguém como se fosse um Moisés. E nessa jornada que nós temos até de referência de Israel saindo do Egito, nós temos que o povo começou a caminhar e agora com uma nova fé e nova lei. E a mandinga ainda de algumas mandingas que eles trouxeram do Egito ainda era praticada na surdina.
Mas é isso que você falou, até que ponto isso foi genuíno na sociedade, por exemplo, norueguesa, é muito similar ao que aconteceu com Israel, porque quando há esse decreto, essa lei que agora todos serão protestantes e toda a comunidade católica é convidada a sair do país, o primeiro a se converter ou a sair do país, e quem não sair, não se converter, vai ser mandado embora, vai ser perseguido ou preso. É mais ou menos aquilo que ocorreu com a saída do povo do Egito. Então o povo ele passa a assimilar a reforma com o tempo. Mas até então eles não vão se levantar contra o seu reino, eles simplesmente aceitam, continuam as suas práticas, quem tinha suas mandingas, seja católica ou seja ainda, porque não pense que o católico norueguês era um católico puro, tá? Ele era diferente dos outros católicos da Europa, porque ele ainda mantinha os traços da religião pagã deles, de séculos. É a mesma coisa do católico brasileiro, que mantém traços do espiritismo africano, por exemplo, né? do candomblé, ou pagelança, porque a nossa cultura foi baseada em 3 culturas, a europeia, a indígena e a africana, e aí os seus traços e ritos também, o catolicismo, a pagelança e o espiritismo baixo, né? O espiritismo baixo africano também, e suas divindades ali inseridas em um contexto que o católico nem sabe distinguir o que é o espiritismo do catolicismo. Se ele começa a invocar uma entidade pagã africana, para ele é normal, e os africanos invocando uma entidade católica, para eles também é muito normal, porque é muito similar, e assim o índio também. Por isso que foi muito fácil para eles assimilar isso. Agora, o norueguês ele vai passar um tempo a entender a reforma. Primeiro, quando eles não são oprimidos mais pela Igreja Católica, isso é a primeira coisa que eles vão poder desfrutar. A liberdade de poder ouvir o culto agora na sua língua também, e ter acesso à palavra de Deus. E aqui, esse ponto principal que está falando, a chegada da educação pela Universidade de Oslo, criada em 1811, que está aqui no tópico abaixo. Através da educação, e o norueguês é assim, tá, irmãos? Ele é forjado na educação. O que eles têm de fé veio pela educação. Por isso que o nível de fé deles é muito intelectual. Diferente de um povo, por exemplo, que absorveu o neopentecostalismo, ou pentecostalismo, né? O latino, que já tem as emoções mais aí aguçadas. O norueguês é mais, posso colocar aqui, não vou falar culto, que é uma palavra horrível nesse sentido, mas mais instruído, por se dizer, porque o surgimento da Universidade de Oslo, ela vem com isso, ela vem para treinar sacerdotes. Então, se você cria uma universidade, a primeira universidade do país, e passa a desenvolver uma formação de sacerdotes para a Igreja Católica, e depois todos os outros cursos serão inseridos ali, ela vai ter uma cosmovisão luterana. Ali, todos que serão médicos, advogados, economistas, professores, serão forjados dentro dessa cosmovisão. Não tem como tirar o luteranismo da medicina, o luteranismo da economia. Então, a nação passa a entender a reforma no sentido natural de tempo. O tempo vai passando e a reforma vai se tornando algo mais intrínseco entre eles. Então, quanto mais a geração passa, mais luterano ela fica. Não foi no estalar de dedo como os reis decidiram que ocorresse, né? Então, nós não podemos romantizar, achar que, caramba, a Noruega abraçou o luteranismo, que coisa linda, todos ali, né, clamando ao Senhor. Não foi assim, tá, irmãos? Tudo bem, reverendo Cardoso? Tudo certo, deu para entender um pouco mais. É incrível como a reforma, ao mesmo tempo que ela foi um impacto mundial, ela também não foi tão rápida quanto a gente pensa que foi, né? Ela foi rápida no seu impacto, mas no seu destrinchamento demorou-se aí muitos anos, e ela dura até hoje justamente por isso. Pois é, olha só, eles vão permitir, por exemplo,
a pregação leiga só em 1842. Então você não poderia ter um ponto de pregação se você não fosse um sacerdote luterano, né? Então há uma abertura aqui em 1842 e vários movimentos começam a se desvincular do luteranismo, porque estatizou, né, meu irmão? Quando se estatiza a religião, já era, ela vai ficar enclausurada. Agora ela tem que servir os interesses do Estado. É assim que funciona. Por isso que não há um romantismo aqui também com o rei totalmente como o rei Davi ali. Não existiu nada disso. A proibição Alguém levantou a mão? Não, ia só comentar algo. Comenta. Tem algo que acontece ainda hoje, que é isso, né? De algumas igrejas ainda proibirem a pregação leiga. Eu conheço algumas igrejas de uma tradição mais clássica, mais dura, no bom sentido aqui, né? Mais dura teológica, que elas não permitem a pregação, não permitem o ensino daqueles que não são oficiais da igreja. Eu fico refletindo até que ponto isso é válido, não querendo trazer algo cultural, não, tem que aplicar na cultura de hoje, não é isso, mas até que ponto isso é válido para a pregação do evangelho. Eu sei que há ali uma tentativa de proteção, de resguardar a igreja, de preservar, mas também até que ponto se deve ter esse controle total, né? É complexo, né, meu irmão? É muito complexo. E aqui, nós lendo o texto, vem a questão da liberdade para outras igrejas ou movimentos evangélicos se estabelecerem na Noruega em 1845 só. Então, de 1500 e bolinha até 1845. É muito tempo. Então, se solidificou o luteranismo ali com todas as suas forças, né? Por isso que foi um estágio. E dentro desse período não houve nada que nós conhecemos como uma reforma, um avivamento luterano na Noruega, um grupo, né? Não, o povo continuou com a sua nova fé, vivendo a vida deles. Aí eles irão permitir o ateísmo, vão proibir o judaísmo, vão permitir o monasticismo e os jesuítas a partir de 1897 e 1956 depois. Em 1964 eles vão permitir a liberdade de religião, com exceção da família real norueguesa, né? Todos podem deixar de ser luterano na Noruega, menos a família real. Além disso, pelo menos metade do governo deve pertencer à Igreja do Estado. Olha só, em 21 de maio de 2012, a Constituição foi novamente modificada para aumentar a autonomia da Igreja Evangélica Luterana e diminuir a conexão com o Estado. Olha que interessante, os pastores da igreja foram ativos no movimento de resistência norueguês durante a Segunda Guerra Mundial. A Igreja Estadual também foi ativa no debate moral que surgiu na década de 1950. A religião na Noruega é principalmente o luteranismo, 71,5% da população, pertencente oficialmente à Igreja Evangélica Luterana da Noruega. A Igreja Católica, a segunda maior cristã, com 2,4%, tá, irmãos? A segunda maior, 2,4% da população. 3% da população não pertence a nenhuma filiação. O Islã é seguido por 2,4% da população, ou seja, o mesmo número de católicos é o mesmo número de muçulmanos. Por quê? Porque a Noruega é o país que recebeu muitos refugiados de países muçulmanos, tá? E eu vou até fazer um comentário daqui a pouco com vocês sobre isso. Para não ficar lendo aqui o texto todo, a Noruega, em 1950, ela passa a olhar agora para a questão moral e entra aquela brecha de libertinagem moral na Noruega. É uma cultura muito diferente da nossa. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O marido da minha prima, ele chama Bjorn, ele é norueguês. E nós estávamos num lugar que é uma piscina pública. E nessa piscina pública tinha um lugar tipo uma sauna, né? E aí
E é muito normal, é muito comum esse povo nórdico ir em saunas e piscinas públicas, tudo aquecido, né, e tal. E aí nós estávamos lá na sauna e a maioria das pessoas que estavam lá na sauna eram de origem árabe. Então ele falou, olha, esses aqui são árabes, né, o refugiado e tal. E aí ele me contou que antes da chegada dos refugiados na Noruega, era comum, era normal o norueguês e a norueguesa nadar nu nessas piscinas, ou estarem nus lá na sauna. E eu tô falando para vocês, homem e mulher, e diante de crianças, muitas crianças mesmo. Eu falei, não acredito, mano, é sério. Ele falou, sério, Cláudio, para nós aqui, a nossa cultura, nós não temos esse repúdio ao naturalismo, ao nudismo, conforme o Brasil tem, né? Isso para nós não é uma questão moral, é algo já da nossa cultura, e nós tivemos que mudar isso por causa da chegada dos muçulmanos. Então isso causou uma ira à população norueguesa de não poder mais andar nu. Vocês estão entendendo isso, gente? Nas piscinas, né, diante de mulheres, de crianças, porque estavam ali os muçulmanos que se sentiam ofendidos. Olha só a diferença que coisa cultural. Horrível, né? Hã? Que coisa horrível, né? Então assim, há uma rejeição dos noruegueses quando a cultura deles são afetados por causa de outrem, né? Então eles não gostam disso. Eu acredito que a recíproca deveria ser essa. Se você vem ao meu país, você tem que se adequar a ele, né? E não nós adequarmos a vocês. Seria uma recíproca em qualquer país. Porém, como a Noruega quer sempre estar na cabeça de lista dos melhores países do mundo, o mais humano, aquela coisa toda, essa politicagem aí que tem causado alguns problemas lá diante dos noruegueses, né? E uma coisa interessante, queridos, isso falta 15 minutos aqui para o término da nossa aula. A cidade que eu vivi lá se chama Stavanger. É uma cidade no sul da Noruega e muito rica. Lá ocorre reuniões da OPEP, da organização, né, dos países aí produtores de petróleo. E a Noruega, ela tem um boom econômico através desse recurso que é o petróleo. Então, quando a Noruega ela descobre, ela começa a extrair o petróleo na sua costa. Dá um exemplo aqui para vocês, isso em meados dos anos 60 e 70, tá? A Noruega era um país pobre, por se dizer, economicamente. Um povo altamente qualificado, um povo protestante, mas com poucos recursos. Então, dos pobres da Europa. Produto interno bruto deles à base do bacalhau, né? O bacalhau é norueguês. E nisso, a Venezuela já estava aí, deixa eu ver, 60 para 20, 50 anos já explorando petróleo, quase. Na Venezuela. Estou fazendo só uma comparação para vocês verem aqui. Então, quando o petróleo vai ser extraído agora na Noruega, há uma lei do rei, né? Se não me engano era o rei Harald, que ele fala assim que todo o recurso que seria ali captado pelo petróleo deveria ser investido diretamente na nação norueguesa, ou seja, na distribuição de renda, investido para uma tecnologia melhor para a extração e depois o outro dinheiro guardado, enfim, né, e o uso aí para as benfeitorias do país. A conclusão é que isso trouxe um desenvolvimento humano assim quase que instantâneo. A nação que quase não tinha recurso agora passa de gozar de um recurso tão precioso que é o petróleo, e a nação passa a receber muitos incentivos a ter filhos, né? Tipo políticas do sentido, olha, se você tiver filhos, nós iremos pagar um salário mínimo até ele completar o ensino médio, vamos fazer um depósito lá na poupança para ele, quando ele sair do ensino médio, ele vai ter aí desde da primeira série até o ensino médio um salário mínimo guardado. E se você quiser ter o filho e cuidar dele e não colocar na creche, nós vamos pagar um salário mínimo para a mãe, e a mãe vai cuidar do seu filho em casa. Aí você fala, poxa, mas um salário mínimo, gente, um salário mínimo na Noruega é o que deveria ocorrer no Brasil quando a nossa Constituição estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para manter e suprir todas as nossas necessidades, né,
e cuidar também para o gozo familiar, para a diversão, para a questão lúdica dos nossos filhos. O salário mínimo deveria suprir tudo isso. Por isso que a Jazz, quando lança uma pesquisa, fala: olha, o salário mínimo deveria ser de R$6.930, porque eles calculam o que a Constituição diz que o salário mínimo deveria fazer, né? E com R$1.200 você não faz nada disso. Mas na Noruega, um salário mínimo, você consegue fazer isso. Então, não há muita diferença de classes, porque quase todos recebem da mesma forma e recebem bem. Se eu passar o salário mínimo da Noruega por real hoje, vai dar em torno de R$25.000, alguma coisa aí do gênero, um salário mínimo. E dentro das condições de vida deles lá, então ter filho é vantajoso, porque o governo está em cima ajudando. Trabalhar e receber um bom salário que vai dar para suprir a minha necessidade, poder comprar uma casa financiada com juros quase irrisórios. Há os juros altos em outras coisas, mas para casa é até considerável. Isso fez a nação desenvolver, se tornar uma nação muito rica mesmo, ao ponto de ser a nação com a maior investimento em bolsas de valores no mundo inteiro. É a nação que tem uma porcentagem de investimento, é maior, né? Mais do que os Estados Unidos, mais do que a China, em todas as bolsas de valores. A que mais investe dinheiro nas Nações Unidas, que doa dinheiro para as Nações Unidas. Enfim, uma nação muito rica e desenvolvida. Pronto, essa é a Noruega, né? Dá até vontade de ir para lá, mas não é um paraíso na Terra. Eu só estou falando alguns pontos aqui, né, irmãos? Alguns pontos. Mas tudo isso vem o quê? De uma educação, de uma diferenciação entre você ter um estímulo à educação superior. Olha, em 1811, né? Aqui, ó, voltar aqui para os irmãos. Deixa eu passar aqui de novo, ó. Cadê Oslo? Cadê? Aqui, ó. Em 1811, tá? Em 1811 nós não tínhamos aqui no Brasil nem sequer uma universidade para enviar os nossos filhos. Quem quisesse estudar tinha que ir para Bragança, tinha que ser mandado para a Europa. Lá não, lá já está sendo criada uma. E aí isso, uma nação pequena em comparação ao Brasil, né, outras irão surgir também, e aí a nação vai ser instruída. Fantástico isso, fantástico. E eles vão também ter essa preocupação educacional que Lutero tinha. Lutero tinha uma preocupação educacional fantástica. Se eu não me engano, tem um tópico aqui que a gente fala sobre isso, tá? Alguma colocação, irmãos? Falta 10 minutos. Não? Por aqui não. Então, aí deixa eu falar para vocês, para concluir aqui. Que tá falando, né, das coisas boas do país lá. Para concluir, o que a Noruega tem a ver com a Venezuela nisso, né? A Venezuela era para ser a Noruega da América do Sul. Até o ano de 1990, se eu não me engano, era a nação que tinha o maior produto interno bruto. Era uma nação rica aqui da América do Sul. Mas qual é a cosmovisão de vida do venezuelano? Dos governantes venezuelanos? Qual é o nível de instrução do povo venezuelano? Quantos venezuelanos tiveram acesso à universidade lá no início do século XX, por exemplo, né? Quais foram os programas investidos para o enriquecimento cultural e desenvolvimento do povo? Nada. Simplesmente nada. A Venezuela ficou que nem um sanguessuga no petróleo, não desenvolveu uma indústria, não desenvolveu, tudo era importado. Por quê? Você tem dinheiro, você vai produzir? Importa. Pernil era importado. Até pernil era importado de Portugal, gente. Vocês têm ideia? Até pouco tempo. Todos os pernis eram importados de Portugal. Até frango, gente. Eles não tinham uma produção, não tinha uma industrialização no país. Ou era turismo ou é petróleo. Se acomodaram, o petróleo deles agora não tem tanta procura como tinha, se tornaram super endividados. Está uma nação aí semi-destruída, só Deus ali para mudar aquela situação, né? Então, o que a fé tem a ver com a política? Tudo tem a ver com a política.
Porque se uma sociedade luterana conseguiu se desenvolver assim, por que uma sociedade aqui na América do Sul com mais recursos não se desenvolveu? Né? Com clima favorável não se desenvolveu. Tá joia, meus irmãos? Podemos parar por aqui? Show de bola. Obrigado por me aguentarem. Que Deus abençoe a vida de vocês. Bom descanso aí. Na próxima aula vamos ir para Dinamarca. Eu acho que a Dinamarca é menorzinha, Suécia também. E vamos prosseguir aí na graça e no amor de Jesus Cristo. Vou pedir para o pastor Alan Cane, conhecido como o reverendo Kiko de Taubaté. Esse cara é folgado, hein? Olhe para nós, meu querido. Vamos orar, agradecer a Deus, né? Por esse Amém. momento tão maravilhoso. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por mais esta oportunidade que nós temos de servir ao Senhor, Deus. Aprender mais um pouco, Senhor, das coisas, meu Pai, referente ao teu reino. Para que nós possamos, meu Pai, ser edificados e edificar, Senhor, a igreja do Senhor, aquela que o Senhor nos propõe, meu Pai, também no nosso conhecimento para as pessoas também, Deus. Também quero colocar diante do Senhor, Deus, a vida do Clóvis, meu Pai, seja ajudando ele, sendo dando discernimento, sabedoria, Deus, para que ele possa conduzir, Deus, estas aulas, Senhor, como ele tem conduzido, conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Dê uma boa noite de sono para nós, meu Pai, nos leve, meu Pai, em paz e nos ajude, meu Pai, a entender mais a tua palavra a cada dia. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos. Grande abraço, meus queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.